Se você tem artrite reumatoide, talvez já tenha se perguntado, eu posso fazer musculação? Principalmente se você sentir dor, rigidez, ou tem alguma articulação mais comprometida, ou até alguma deformidade. Existe um medo por trás dessa pergunta. Se minhas articulações já estão comprometidas, colocar carga nelas não vai piorar ainda mais? A resposta é curta. Ter artrite reumatoide não significa que você está proibida de fazer musculação. O treinamento de força é uma das modalidades de exercício estudada em pessoas com artrite reumatoide. Mas existe uma pergunta ainda mais importante do que a pergunta: posso fazer musculação? Como essa musculação precisa ser feita considerando minhas articulações, meu estado atual e a minha capacidade física. O seu diagnóstico sozinho não decide sozinho o seu treino. Duas pessoas podem ter artrite reumatoide e apresentarem condições completamente diferentes. Uma pode estar com a doença controlada, treinar regularmente e ter poucas limitações. Outra pessoa pode estar começando exatamente agora, ter articulações dolorosas, limitações importantes, ou estar em um momento diferente da atividade de doença. Então, saber que você tem artrite reumatoide é importante, mas o diagnóstico sozinho não me diz quais exercícios você consegue fazer, qual carga utilizar ou como o seu treino deve iniciar. Eu preciso conhecer a pessoa que tem esse diagnóstico. Se suas articulações estiverem comprometidas, aqui aparece uma dúvida. Bruno, minhas articulações, minhas mãos, meu punho dói. Meu punho já está comprometido. Meu joelho também dói bastante. Bruno, eu já tenho deformidades nas minhas articulações. Isso precisa entrar na prescrição, tá bom? Mas existe uma diferença entre eu dizer: essa articulação precisa ser considerada e talvez o exercício precise ser adaptado, e em outro momento eu falar: você tem artrite reumatoide, então não pode fazer musculação. São conclusões completamente diferentes, opostas. Dependendo da pessoa, podemos precisar movimentar um exercício, a amplitude que você realiza, o peso que você vai utilizar, a forma de segurar um equipamento, ou até mesmo escolher outra maneira de trabalhar determinados grupos musculares. Adaptar um exercício não significa excluir a pessoa do treinamento de força, da musculação. Musculação não é sinônimo de levantar o máximo possível. Existe também um problema com a palavra musculação. Algumas pessoas escutam musculação, imaginam carga máxima, treino até a falha, vários exercícios complexos. Mas a musculação, também conhecida como treinamento de força pela ciência, não precisa e nem deve começar assim. Peso, série, repetições, exercícios, amplitude, frequência semanal podem e devem ser ajustados. Isso é particularmente importante quando estamos falando de alguém que convive com a doença, que pode apresentar mudanças nos sintomas e na função. Então, a pergunta não é deveria, a pergunta não deve ser: minha articulação aguenta a musculação? Como se a musculação fosse uma dose única, uma quantidade igual. Existem muitas maneiras de construir um treinamento de força. E quando essa doença ou esses sintomas flutuam, mudam, é uma outra situação importante que eu tenho que considerar. Se o seu estado mudou, o treino pode precisar mudar também. Imagina o seguinte: imagina que uma articulação que normalmente está bem, hoje ela está mais dolorida e ela está mais inchada. Isso não deveria ser ignorado simplesmente porque exercício faz bem para artrite, tem que ir de todo jeito. Não. Eu quero entender o que acontece. É uma queixa sua habitual? Não, Bruno, isso é algo novo. Houve alguma mudança importante nessa articulação? Qual é o exercício que estava planejado para você hoje? O que é que eu preciso ajustar nesse momento? Às vezes, a mudança pode envolver uma variável do exercício. E em outras situações, aquela queixa pode precisar ser avaliada antes de simplesmente continuar o treinamento. Individualizar não significa fazer
sempre menos exercício. Significa tomar decisões de acordo com a situação que você está me apresentando nesse momento. E a musculação, então, ela é segura? Talvez você esteja pensando, né? Tudo bem, mas a musculação é segura. Mas para quem tem artrite reumatoide, é segura? Sabe o que é que os estudos mostram? Que o treinamento de força ou musculação faz parte do tratamento para a pessoa com artrite reumatoide e contribui na melhora da sua força e das atividades diárias. Mas perceba, isso não significa que qualquer treino é adequado para qualquer pessoa com artrite reumatoide. É a mesma diferença que existe entre dizer um medicamento é indicado para uma doença e concluir qualquer dose desse mesmo medicamento serve para qualquer pessoa. Não é assim. Exercício também tem dose, também tem quantidade. E essa dose precisa ser prescrita e ajustada para você que tem artrite reumatoide. O que é que nós devemos observar antes da gente iniciar um treinamento? Se uma pessoa com artrite reumatoide chegasse para mim hoje, querendo começar a musculação, eu não começaria apenas olhando para o diagnóstico. Artrite reumatoide. Eu preciso saber como é que está a sua doença atualmente. Quais são as articulações comprometidas? Existe dor ou alguma queixa nova? Quais movimentos estão limitando você hoje? Qual é a sua experiência anterior com exercício? Você já fez exercício? O que você realmente tem medo de executar, de fazer? E o que você quer conseguir fazer? O que é que você quer mudar na sua vida? A partir disso, eu começo a pensar nos exercícios que eu vou escolher e na dose inicial para eu poder fazer adaptações necessárias. E depois vem algo indispensável. Observar como você vai responder a tudo isso que eu planejei. Você se engana se pensa que o treino termina na última repetição. Porque conseguir realizar um exercício é apenas parte da informação que é importante para mim. Eu também preciso saber como é que você ficou depois. Como é que ficaram as suas articulações? E a sua fadiga? E a sua recuperação? Como é que você chegou para hoje, pensando na próxima sessão de treino? Essa resposta ajuda a decidir se podemos manter o que você fez, progredir, ou se eu preciso ajustar qualquer variável do treino. Musculação não deveria ser simplesmente uma ficha entregue para uma pessoa com artrite reumatoide executar, independentemente da resposta dela. Então, voltando à pergunta, quem tem artrite reumatoide pode fazer musculação, Bruno? Na maioria dos casos, sim. Treinamento de força pode e deve fazer parte do tratamento. E existem muitos estudos que mostram os benefícios para as pessoas com artrite reumatoide. Mas talvez a pergunta que mais ajude você não seja apenas: eu posso fazer a musculação? E sim, como esse treinamento precisa ser construído considerando minhas articulações, minha capacidade, meu estado atual e principalmente a forma que eu respondo. Porque o seu diagnóstico ele é muito importante, mas ele nunca vai substituir uma avaliação de uma pessoa com artrite reumatoide e uma avaliação especializada e individualizada.